Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 12, dos versos 37 a 43, onde a palavra de Deus nos diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Refletiremos nesse dia a respeito do tema incredulidade e suas implicações. Ao olharmos atentamente para esse texto, perceberemos claramente que a palavra-chave é crer. O autor, o evangelista João, apresenta-nos de forma explícita o cumprimento de duas profecias mencionadas pelo profeta Isaías. Primeiramente, nós podemos observar que Isaías, no capítulo 53, verso 1, é mencionado por João. A palavra de Deus diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. É assustadora a dimensão da incredulidade daquelas pessoas, as quais tiveram o privilégio de ver Jesus pregar o que vivia e viver o que pregava, e não crer no Senhor Jesus. Por meio do braço do Senhor Jesus, por intermédio de suas mãos, muitas curas foram feitas, muitos milagres testemunhados por diferentes públicos, mas ainda assim, a incredulidade era imperativa. E o evangelista João nos mostra que dessa forma, dessa feita, se cumpria a segunda profecia de Isaías, registrada no capítulo 6 de Isaías, versos 9 e 10, que diz assim: Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Infelizmente, nosso contexto tem sido semelhante àquele, pois apesar de todas as evidências claras apresentadas a respeito de Jesus, muitos têm fechado os olhos para a verdade, ouvem a pregação da palavra de Deus, são agraciados com milagres em sua vida, mas ainda assim não creem. Algumas pessoas na atualidade têm o mesmo comportamento daquele público contemporâneo a Jesus, ou seja, creem, mas não confessam publicamente a sua fé em Cristo. Vivemos dias em que muitos cristãos são intitulados como cristãos ultra-secretos. Espalham-se em cada cidade do nosso país. Colocam o conceito dos homens em primazia. Esquecem que foi o próprio Senhor Jesus quem disse, e isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Eu quero finalizar essa reflexão nesse dia, te desafiando a crer no Senhor Jesus,
a crer que Jesus é a ressurreição e a vida, e que você possa refletir sobre o questionamento que o próprio Senhor Jesus fez ao afirmar no Evangelho de João, no capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Que você possa pensar a respeito disso. E ao pensar sobre essa mensagem, que você possa entender que a incredulidade tem suas implicações, mas que você possa abandonar a incredulidade e acreditar firmemente na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.